conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como o amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como chuva fora de época, que rega a terra. Feche a sua Bíblia, coloque aí no seu lugar, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Peça para Ele falar com você nessa manhã. Senhor, essa é a Tua palavra, Pai. Vem, meu Deus, falar aos nossos corações, às nossas vidas, para que, meu Deus, as nossas vidas sejam transformadas, Senhor, a cada dia, a cada momento na Tua presença. Meu Deus, que essa palavra venha provocar em nós, meu Deus, aquilo, meu Deus, a qual ela é destinada, o objetivo ao que essa palavra é destinado, Senhor. Em nome de Jesus, trabalha, meu Deus, em nossas vidas, em nossos corações, Pai, para que nós alcancemos o favor do Senhor e tudo aquilo que o Senhor já tem, meu Deus, destinado e preparado para cada vida e cada família, Pai. Fala, meu Deus, com os que estão aqui, com aqueles que estão em casa, que nos acompanham, meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, nós clamamos a Ti e nós Te agradecemos. Diga amém, igreja. Assente-se no seu lugar. O tema dessa mensagem é dedicação. Repita comigo: dedicação. Dedicação. O que é dedicar? Dedicar é você empenhar tempo em algo, empenhar o seu tempo em alguma coisa. Nós lemos o texto aqui: conheçamos e prossigamos em conhecer. Quando nós buscamos conhecer algo, isso exige de nós tempo, exige de nós dedicação. E às vezes a gente usa o nosso tempo, e nós precisamos, isso faz parte da nossa vida, nós utilizamos o nosso tempo conhecendo pessoas. E algumas pessoas a gente conhece apenas de forma superficial, de cumprimentar, de falar um oi, um bom dia, de cruzar na rua, e a gente conhece essas pessoas, mas é de uma forma superficial. Outras pessoas a gente tem a oportunidade de ter um tempo com elas, conversar, tomar um café junto, fazer uma refeição junto, trocar ideias, trocar experiências, e aí a gente passa a conhecer essas pessoas um pouco mais profundamente. Então, nós conhecemos muitas pessoas, alguns de forma superficial e outros mais profundamente, e está tudo certo, mas faz parte da nossa vida. Quando a gente anda pela rua, às vezes a gente vê algum conhecido: bom dia, boa tarde, paz, Deus abençoe. Não é assim? É corriqueiro isso, principalmente em cidade pequena. Graças a Deus se tem o hábito e se mantém o hábito de cumprimentar as pessoas. Você vai nas cidades maiores, ninguém olha na cara de ninguém. Mas isso é uma grande qualidade das cidades menores. As pessoas, mesmo que elas não se conheçam, mesmo que elas não tenham se visto nunca na vida, passam no meio da rua: opa, bom dia, boa tarde, tudo bem? Isso é muito gostoso. Esse é o ar do interior, não é? A gente passa a conhecer as pessoas. Mas quando a gente dedica tempo, quando a gente convida alguém para tomar um café, convida alguém para bater um papo, a gente passa a conhecer um pouco mais cada pessoa. Então, às vezes, eu e a pastora, a gente se convida para ir na casa de alguém. Fulano, eu quero ir na tua casa, queria tomar um café contigo, bater um papo. Às vezes a gente chama as pessoas para virem aqui, às vezes nós somos convidados, e essa é uma grande oportunidade para a gente se conhecer melhor. E quando a gente se conhece melhor, a gente passa a respeitar mais as pessoas. Muitas pessoas têm medo de falar da sua vida, abrir a sua vida, falar da sua história, porque elas acham que quando elas contarem alguma coisa,
a outra pessoa vai olhar para ela e vai falar assim: "Ih, frágil pecador". Todos nós somos, todos nós erramos, todos nós cometemos erros, mas quando a gente compartilha, é porque nós estamos confiando ao próximo algo que é nosso. Quando eu compartilho algo com alguém, é porque eu confio que eu posso entregar a essa pessoa algo da minha vida. E essa pessoa, ela precisa pegar essa confiança e usar ela da melhor forma possível. E como é usar da melhor forma possível? É você respeitar ainda mais a pessoa que compartilha algo da vida dela com você. Isso acontece no casamento. Às vezes o marido e a mulher, eles têm certas restrições. Eu já vi isso em diversos casais, da mulher não querer falar algo da vida dela para o marido, porque ela pensa assim: se eu falar isso, ele vai achar que eu sou menos, ele vai achar que eu sou inferior, vai achar que eu não sou capaz. Ou o marido não compartilha algo com a esposa, daquilo que causa alguma dor nele, algum transtorno. Ele tem medo de compartilhar, achando que a mulher vai olhar para ele e vai falar assim: é um fraco. E é o contrário. Quando nós compartilhamos, a nossa confiança aumenta, o nosso respeito aumenta, e é assim que deve ser. Quando nós compartilhamos, nós devemos respeitar mais, porque aquela pessoa, ela teve coragem de compartilhar algo dela. Amém, irmãos? João 8,32 diz assim: e conhecereis a verdade vos libertará. Aqui está falando de um relacionamento com Jesus, de conhecer Jesus, de compartilhar com Jesus, de ouvir Jesus, de falar com Ele. E quando nós conhecemos mais a Jesus, que é a verdade, a nossa vida, ela toma um novo rumo. Nós somos libertos, nós temos uma nova vida, nós conseguimos mudar de vida, mas nós precisamos convidar Jesus para tomar um café com a gente. A gente precisa convidar Jesus para estar conosco. Nós precisamos abrir o nosso coração para Jesus, falar para Ele: Jesus, na minha vida eu errei. Mas Ele sabe de tudo, é claro que Ele sabe. É a mesma coisa você pensar que o seu filho sabe tudo e não ensinar ele a lavar uma louça. Você pensar que o seu filho nasceu pronto e não ensinar ele a arrumar uma cama. Você pensar que seu filho, sua filha nasceu pronto e não ensinar ele as regras da vida. Não, ele vai ver, ele sabe. É muita inocência nossa acreditar dessa forma. Nós precisamos conversar, nós precisamos falar. Apesar do Senhor nos conhecer por completo, Ele gosta de nos ouvir. É bom a gente conversar. E quando nós conversamos, quando nós falamos com Jesus, Ele nos conhece ainda mais. Quando nós ouvimos Ele falar, nós conhecemos Ele ainda mais. É uma carreira. Às vezes as pessoas, elas chegam na igreja, elas acham que a vida delas vai ser transformada como num estalar de dedos, como mágica. Não tem mágica aqui, não tem feitiço, não tem nada disso. Mas quando as pessoas querem seguir uma vida, elas vão lá, fazem um curso técnico. Quanto tempo leva um curso técnico? 1 ano e meio? 2 anos? Olha só, 1 ano e meio, 2 anos estudando para poder começar numa carreira. Uma faculdade, 3 anos a 5 anos, às vezes especializações que levam mais 3, 4 anos. Quanto tempo de dedicação, aprendendo algo, para poder seguir na vida. Não é assim, irmãos?
E a gente vai lá para a faculdade, senta a poupancinha lá na cadeira, escuta os professores, volta à tarde para casa, e aquela correria, estuda e volta. 3 anos, 4 anos, 5 anos. E o namoro? Noivado? Porque ninguém conhece ninguém e fala, vamos casar. Não é assim. Eu conheço uns casos. Mas normalmente, o moço, a moça, eles começam se conhecendo, começam conversando. Porque é na conversa que se conhece. E conversam bastante. Começam a namorar. Namoram 1 ano, 2, 3. O que passar disso é enfado. Ó Deus falando. 1, 2, 3 anos, noivo, vai para o noivado, vai para o casamento. E se começou a conhecer e não gostou? Mas é para isso que serve o namoro. É para conhecer e ver se está tudo certo, se vai bater. Por isso que a conversa é essencial. Por isso que conversar é indispensável. Porque quando nós conversamos bastante, nós conhecemos bastante. Pessoas que vão empreender. Eu vou montar um negócio. Eu vou começar um negócio. E ela vai lá, começa a estudar, faz alguma coisa, monta o negócio. E ela às vezes quer que o negócio dela dê certo em 1, 2, 3 meses. Ela quer tirar um salário de lá em 1 mês, 2, 3. Não vai. Quem empreende sabe que são pelo menos 18 a 36 meses. 1 ano e meio a 3 anos para começar a tirar. Olha só. Quem é empreendedor sabe disso. Tem que conhecer, tem que se aprofundar, tem que se dedicar. E quem vai trabalhar, vai ser empregado? É uma vida inteira. É uma vida toda. Trabalhando, se dedicando para poder construir as coisas, para poder ter a sua casa, para poder ter a sua vida, para poder sustentar a casa. É uma vida inteira. É uma vida de dedicação, uma vida de trabalho. Mas na igreja as pessoas chegam e elas falam assim, eu vou lá porque a minha vida vai mudar. Eu vou lá porque tem um mago lá, tem uma feiticeira lá que vai fazer um negócio e minha vida, vai melhorar. Não é assim. Não é dessa forma. Você precisa entender que o caminhar com Deus é como todas essas outras coisas que foram faladas aqui. Leva tempo. Fala para quem está do seu lado, leva tempo. É a mesma coisa de eu ir lá no Brás, comprar uma sacola de roupa, sair vendendo, falar, agora fiz minha vida. Faz sentido? Não faz a vida, você faz um lucrinho ali e acaba, vai embora. Eu ir no distribuidor de doce lá, comprar umas 3 caixas de chocolate, sair vendendo e falar, agora sim eu estou bem na fita. E aí? Mudou alguma coisa na vida? É a mesma coisa a pessoa que vem na igreja um dia e fala, agora eu já estou bem. Agora resolveu todos os meus problemas. Resolveu? Não. Quando a gente fala dessas coisas, as pessoas precisam compreender que para a vida delas começar a mudar, elas precisam de pelo menos 1 ano de dedicação no caminho de Deus. Pastor, eu nunca ouvi falar disso. Guarde isso no seu coração, observe. Se eu perguntar para os mais velhos da igreja, eles vão falar de inúmeras, centenas de pessoas que passaram por aqui, que acharam que a sua vida ia ser transformada em um dia, uma semana, 1 mês, 2 meses, 3 meses, e voltaram para a mesma. Mas eles vão falar de outros casos, de pessoas que vieram, sentaram, voltaram, sentaram, se dedicaram, estiveram junto, e eles viram essas pessoas crescendo.
E é assim. Imagina agora se eu vou fazer uma faculdade. Eu falo, agora eu vou estudar, vou fazer uma faculdade. E aí eu tenho aula de segunda a sexta. Eu falo, eu vou segunda, a terça eu não vou, quarta eu não vou também, eu vou na quinta de novo. Vai funcionar? Vai funcionar, irmãos? Não vai. O que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai reprovar. Vai ter que fazer o primeiro ano de novo, o primeiro semestre de novo. Não vai para frente. E por que a gente tem que achar que eu sentando a bunda na cadeira uma vez na semana a minha vida vai mudar? Vindo para a igreja? Quem foi que falou isso para você, que sua vida ia mudar? Quem que te enganou? Quem foi que enganou você? Não funciona. Por isso que a vida de muitas pessoas vem se arrastando. E elas vêm passando na frente, indo bem, recebendo as promessas de Deus nas suas vidas, quando deveria vir, se dedicar. Falei, eu quero conhecer Jesus, eu quero mais desse Jesus na minha vida, eu quero falar com Ele todos os dias, eu quero ouvir Ele falando todos os dias. É assim que a nossa vida é transformada, buscando incessantemente, incansavelmente. Há uns dias atrás eu comecei a estudar uma outra coisa. Falei, vou estudar, vou aprender uma nova língua. Tenho acho que 2 ou 3 semanas. A pastora sabe. Eu falei, até o final do ano eu estou falando essa nova língua. É 1 hora por dia no mínimo, todo dia. Estou falando. Eu falei, eu vou estudar. E se eu não me dedicasse, eu falasse assim, hoje não vou estudar, deixa para estudar amanhã, deixa para estudar semana que vem. Quando é que eu vou chegar lá? Não vou chegar lá. Comprei o curso, paguei o curso, estou pagando. Eu falei, eu vou estudar, eu vou me enfiar nisso, eu vou aprender esse treco. Eu sou capaz, todo mundo consegue, eu vou conseguir também esse negócio. A gente precisa se dedicar. Só que quando a gente se dedica, a gente recebe recompensas da dedicação. Lá em Provérbios 11:9 diz que os justos serão libertados pelo conhecimento. Que conhecimento? Todo conhecimento. Quando você conhece a parte elétrica de uma casa, você se vira. Ninguém te engana. Quando você conhece a parte hidráulica de uma casa, ninguém passa a perna em você. Você pode não ter a habilidade de fazer, mas ninguém vai passar a perna. Quando você conhece da palavra de Deus, você não é enganado. Ninguém te engana. Pode vir alguém aqui falar uma baboseira, você vai falar, isso aí não está errado, esse negócio aí. Não está certo esse negócio aí não. Isso aí não está na Bíblia não. Ou está diferente, ele está falando diferente. A nossa mente fica atenta. O nosso coração fica sensível à voz do Espírito. Nós precisamos conhecer mais. E quando nós conhecemos aquele que é a verdade, a nossa vida ela é livre de tudo. Porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós precisamos conhecê-lo, nós precisamos conhecer Jesus e caminhar com Jesus. Essa caminhada precisa estar no nosso coração, é um propósito. Nós precisamos andar todos os dias com o Senhor. Vai ter culto? Eu estou lá. Tem culto quarta? Estou quarta. Tem culto domingo de manhã? Estou domingo de manhã. Tem culto domingo à noite? Eu vou estar lá. Tem culto sábado? Eu vou estar no culto sábado. Tem culto sexta? Vou estar lá. Eu quero mais. Vai ter quadrangular, vai ter escola de líderes. Eu quero. Eu preciso de mais. Eu preciso conhecer mais Jesus.
Se nós queremos ter um relacionamento com Jesus, nós precisamos querer conhecer Ele. Isso precisa ser um desejo ardente no nosso coração, não momentâneo. Nós precisamos buscar o Senhor. Só que o caminhar com Cristo é uma entrega completa. Fala para quem está do seu lado, é entrega. Salmos 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, e o mais Ele fará. Entrega tudo ao Senhor. Confie por completo a sua vida a Ele, e as recompensas virão. Mas você precisa entregar. E como é que você entrega a sua vida a alguém que você não conhece? Como é que o marido, o noivo, entrega a sua vida à noiva que está casando, se ele não conhece ela? Como é que uma noiva entrega a sua vida ao noivo ali que estão casando, se ela não conhece ele? Se ela não confia, se ele não confia? E para a gente confiar, a gente precisa conhecer. Eu só confio em Jesus porque eu conheço Ele. Porque se eu não conhecesse Jesus, eu não confiaria nele. Para eu confiar a minha vida a Ele, eu preciso conhecer Ele. E o Senhor te chama para você conhecer Ele mais e mais, para você confiar nele a cada dia mais. Porque quanto mais você conhecer Jesus, mais você vai confiar todas as áreas da sua vida a Ele. E Oséias 6:3 diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Mas o texto continua, diz assim: como o amanhecer, a sua vinda é certa. Como Ele descerá sobre nós, olha a promessa, como a chuva, chuva fora de época, que rega a terra. Ele virá sobre as nossas vidas, nos dando tudo o que a gente necessita, em tempo, fora de tempo. Ele virá sobre nós trazendo conforto. Ele virá sobre nós trazendo a direção. Ele virá sobre nós trazendo abastecimento para as nossas almas. Ele virá sobre nós suprindo todas as nossas necessidades nele. Mas conheça mais Jesus, confie mais em Jesus, fale com Ele em orações, conheça Ele lendo a respeito dEle, conheça Jesus ouvindo a respeito dEle, estudando a respeito dEle, se aprofundando em conhecer, e a cada dia o Senhor acrescentará na sua vida, em nome de Jesus.